Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Virtual. Hoje nós vamos dar sequência no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, e nós temos um tema fascinante, um homem conhecido no céu. Vocês vão ver mais uma vez Daniel estando com os joelhos dobrados, com o rosto no pó, intercedendo pelo povo de Deus. Mais uma vez, Deus o visita com grandes coisas. Vamos orar, queridos? Amado Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, estamos hoje reunidos aqui para sermos edificados pelo Senhor, para termos comunhão com Teu Espírito e sermos, nesta hora, Senhor, fortalecidos no Senhor, abençoados pelo Senhor e entendermos tudo que o Senhor tem para nós. E entendendo, nos tornarmos intercessores, homens e mulheres de oração, homens e mulheres conhecidos nos céus, porque vamos à Tua presença constantemente. Em nome de Cristo Jesus e para a glória do Teu Filho amado. Amém. Queridos irmãos, nós temos 3 passos que sempre desenvolvemos em todas as nossas aulas, que é a conexão, o objetivo e a aplicação. E hoje, na nossa conexão, meus irmãos, e todos aqueles que nos assistem, nós estamos dando sequência com o capítulo 10. Vamos entender os desafios de um intercessor da igreja. Veja a vida de Daniel, que é um dos maiores exemplos de oração que temos na Bíblia. Ele ora com seus amigos e os magos são poupados da morte. Daniel capítulo 2, verso 17 e 18. Ele ora com as janelas abertas para Jerusalém e Deus o livra da cova dos leões. Capítulo 6, verso 10. Ele ora confessando seus pecados e os pecados do povo, pedindo a restauração do cativeiro babilônico. Daniel capítulo 9, verso 3. Agora Daniel ora novamente em favor de sua nação. Capítulo 10, versos de 1 a 3. Já no objetivo, queridos, nós estamos ainda dentro do nosso tema geral, que é agindo Deus, quem impedirá? E hoje nós temos um objetivo específico de verificarmos neste capítulo, com os olhos bem atentos à narrativa bíblica, para mais uma vez sermos capacitados por Deus para uma vida de oração e de jejum. Aqui estamos no período em que Daniel jejuou por 21 dias para obter a ajuda de Deus e começarmos a perceber a batalha espiritual travada na vida deste servo de Deus. Como aplicar isso nas nossas vidas, queridos? Em primeiro lugar, Deus está nos dando a oportunidade de ver um grande exemplo para nos tornarmos homens e mulheres conhecidos no céu, porque nós estaremos lá constantemente em oração na presença de Deus. Amém, queridos? Abrindo um pouco mais a conexão de hoje, nós estamos vendo, queridos, que no capítulo 10 nós estamos na terceira visão. Lembram que lá atrás, nos outros vídeos, eu falei que este livro era dividido em 2 partes. A primeira parte, que ia do capítulo 1 ao capítulo 6, nós tínhamos 6 histórias. E a segunda parte, do capítulo 7 até o capítulo 12, nós tínhamos 4 histórias. 4 visões. Nós estamos na terceira visão. E nessa terceira visão, Deus nos ensina algo muito, muito profundo. Tão profundo que o exemplo de Daniel é jejuar por 21 dias. E nós começamos a perceber que o jejum de Daniel é algo que move a mão de Deus. Então, amados, entrando no objetivo da aula de hoje, temos o início do reinado dos persas. Lembram o Império Medo-Persa?
O primeiro imperador foi um Medo. O nome dele, Dário. Então a gente vê isso logo no início do capítulo 9. Lá nós temos já o rei Dário no seu terceiro ano. No capítulo 10, você já vê um persa sentado no reino, no trono. E aí ele também está no seu terceiro ano de reinado. Mas uma coisa muito certa: quem é o primeiro-ministro? Daniel. Eu pergunto para você hoje, do versículo 1 ao versículo 12, o que te chama a atenção? Reflita, querido. Tem algo muito bom que Deus quer falar com vocês. Mas vamos junto desenvolver esse trecho da palavra de Deus e entendermos como Daniel se tornou um homem de oração. Veja, no versículo 2 você vê Daniel pranteando. Daniel vai na presença de Deus em lágrimas. Esse é o terceiro ano do reinado de Ciro. Daniel está com 84 anos, ele já é um ancião. Ele orou, ele chorou, ele jejuou pela libertação dos cativos. Agora o povo está em Jerusalém, mas está debaixo de fogo cruzado. Os samaritanos não estão deixando o povo de Deus que retornou para Jerusalém reerguer o templo. Ali era um desafio muito grande para Esdra, o sacerdote. E eles interromperam a construção do templo, queridos. Mas Daniel continuou diante do Senhor e Deus deu a vitória. O povo voltou, mas a restauração plena ainda não aconteceu. Daniel, contudo, mesmo distante, coloca a sua alma diante de Deus e se aflige em oração pelo povo. Os fardos do povo que Deus tem, ele mostra para Daniel, e Daniel derrama o seu coração diante de Deus. Jamais seremos verdadeiros intercessores, a não ser que sintamos o peso das aflições do povo sobre os nossos ombros. Daniel jejua e ora pelo povo. Está muito bem colocado no verso 3 e também no verso 12. Ele se abstém de alimento, deixa esses alimentos por 21 dias, ele se separa das pessoas por 21 dias, convívio social, ele se recolhe para um tempo de quebrantamento diante de Deus, um tempo que ele abre a sua alma, o seu coração em jejum diante de Deus em favor da nação de Israel. Muitos judeus preferiam ficar na Babilônia a voltar para Jerusalém. Daniel, porém, não voltou por causa da sua idade. E, porém, não voltou por causa da idade, mas também porque lá onde ele estava como primeiro-ministro, ele poderia fazer muito mais coisa pela nação de Israel do que ele retornando para Jerusalém, queridos. Daniel sempre orava em favor do povo de Deus. Nunca se esqueça disso, queridos. Diariamente ele orava. Capítulo 6, verso 10. Intercedia pelo povo de Deus que estava em Jerusalém. Ele já tinha o conhecimento de que o povo que estava lá estava passando muitas privações. Agora Daniel jejua e ora por duas razões. Muitos judeus, eles
queriam ficar na Babilônia. Eles simplesmente se esqueceram da sua terra natal. E os judeus, como já falei, que voltaram, estavam sendo perseguidos pelos samaritanos, e Daniel vai de encontro a essa situação. Nós falamos agora do versículo 1 ao versículo 3. Nós vamos ver agora dos versículos 4 a 12. Temos novamente uma visão do céu. Deus visita Daniel em pessoa, na forma angelical. Alguns estudiosos, como Stuart Olliott, Eves Carbalhosa e Young, grandes teólogos contemporâneos desses dias, entendem que a descrição desse anjo é uma teofania e trata-se do próprio Senhor Jesus Cristo. A razão apresentada é que a descrição é muito semelhante àquela apresentada em Apocalipse, capítulo 1, dos versos 13 a 17. Também entenda que só a presença de Jesus provocaria tanto impacto em Daniel, e só o Senhor pode tocar e restaurar vidas. Mas veja bem, queridos, há outros estudiosos, como Calvino, Oswald Litz, Ronald Wallace, que entendem que a descrição é mesmo de um anjo. Sobretudo porque no versículo 13 há a resistência em relação a esse anjo, e ele precisa de reforço espiritual. Ok? O príncipe da Pérsia, vem e resiste a esse anjo. Ok? Então, eles acham que não é a presença do Senhor Jesus, porque se fosse o próprio Senhor, esse anjo, ele teria todo o domínio, todo o controle e não haveria nenhuma resistência. Ok? As descrições do anjo são magníficas e muito parecidas, A gente pode comparar isso com Apocalipse, lá no capítulo 1, quando o próprio Senhor fala ao apóstolo João, e ele está na ilha de Patmos. No verso 5 ele fala sobre a vestimenta, no verso 6 sobre o corpo, no verso 6 também sobre os olhos, sobre o rosto e o braço, e também no verso 6 sobre os pés, além da voz dele, que também contém no verso 6 do capítulo 1 de Apocalipse. Daniel, diante do esplendor do anjo, reage de 3 formas. Aí a gente vai ver do verso 7 ao verso 12 do livro do profeta Daniel, no capítulo 10. Em primeiro lugar, ele tem claro discernimento, versículo 7. Apenas Daniel conseguiu discernir a voz do anjo. Os outros ouviram, temeram e fugiram, mas apenas Daniel compreendeu. Foi assim também com Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Lembram? Atos capítulo 9, verso 7. E ele repete essa história no capítulo 22, verso 9. Apenas aqueles que vivem na intimidade de Deus discernem a voz de Deus. Houve uma irresistível percepção do céu na terra. Ao fugirem os demais, Daniel ficou sozinho perante o anjo do Senhor. Segunda coisa, ele passou por profundo quebrantamento, versículo 8. Quando Daniel ficou sozinho diante do ser celestial, seu corpo enfraqueceu. Daniel caiu prostrado diante da majestade do anjo, diante do esplendor dele, E
Diante da manifestação da glória de Deus, os homens se prostram e se humilham. A glória de Deus é demais para o frágil ser humano suportar. Terceiro lugar, Daniel experimentou gloriosa consolação. Versículo 12. O Daniel que estava prostrado ouve agora palavras doces e encorajadoras. Ouve que é amado no céu, versículo 11. Toma conhecimento, em suas orações foram ouvidas, versículo 12. Ouve o que é ligado na terra é ligado no céu. Ouve que Deus aciona seus anjos para atender seus filhos quando esses se põem de joelhos em oração. Versículo 12, parte B. Por isso Daniel não deve ter medo. Também está no versículo 12. Amados, nesta hora nós vamos concluir a nossa primeira aula, que eu falei a vocês que falaria apenas do versículo 1 ao versículo 12, e queria nesta hora aplicar nos nossos corações o que fica dessa primeira parte do capítulo, né? Porque para mim e para você que é filho de Deus, temos grandes implicações com o nosso relacionamento com o nosso Pai. Precisamos nos preparar para ter um acesso maior a Ele. E esse acesso maior só vem por meio da oração. E esta oração, ela é fortalecida quando nós temos dentro de nós, amados, dentro de nós, a leitura e o relacionamento com a palavra dele. Temos que cultivar e muito mais gostar de termos leitura e comunhão com Deus por meio de sua palavra. Quando nós começamos a perceber isso, nós vemos grandes homens de Deus deixando exemplos para nós, filhos de Deus, de como orar, nos apresentarmos a Deus, como fazermos intercessões, fazermos súplicas e até agora como nós nos portarmos diante de um momento crítico com jejum. Isso eu aplico na minha vida e deixo para aplicar na sua também, queridos. Que por meio desses 12 versículos você aprenda a observar a postura de Daniel diante da oração, diante da súplica, com intercessão e agora com o jejum. Deus abençoe você. Até a próxima aula. Lembre-se, agindo Deus, quem impedirá? Forte abraço. Até mais.